Boa tarde para quem não me... Acho que todo mundo me conhece, mas meu nome é Yara, mas tem aí a gravação. Tem uma ali que eu não lembro, mas eu conheço aqui as carinhas de todo mundo. Hoje a gente vai falar do prontuário de Nepper. E aí assim, eu chamo o tempo inteiro Nepper, acostumei, apesar de vários áudios que eu escutei, né, sobre Nepper, eu já vi a pronúncia Nepier, já vi Nepier, Napier, mas eu chamo Nepper. E aí, o que eu vou apresentar aqui não é muito o que geralmente se conhece de Nepper. Alguém aqui já ouviu falar de Nepper? Mas aqui, acredito que todo mundo, eu não sei, ainda tenho dúvida de Gustavo, mas se brincar, Gustavo já ouviu falar de uma tal de constante de Nepper. Pelo menos isso, ou o próprio logaritmo nepperiano. Então, Nepper, ele é muito famoso justamente pelo desenvolvimento dos logaritmos. E a questão do prontuário, apesar de a gente não vai falar de logaritmo, mas é uma aproximação, na verdade, a motivação, o objeto de estudo dele dos últimos 20 anos de vida. Quando ele, inclusive, produziu os materiais que Nepper produziu. Aí, antes exatamente de começar a palestra, a gente vai fazer uma prova, que a nota só vai ter 0 ou 10, que a nota vai ser o sorteio, né, dos dados. Aqui são os 5 solos de Platão e mais 2 dados de 10 faces, que é um de 0 a 9 e o outro de 10 a 100, que seria para trabalhar, brincar com porcentagens. Que o desafio vai ser o seguinte, e não pode também abrir a página, tá? Foi um problema, eu ainda pensei em soltar, né? Não era para ficar grampeado, mas depois eu vi que o grampo, pois não. O grampo é tão seguro que aí eu desisti de desmembrar essas 2 páginas. Professor, isso aqui é uma prova, só pode abrir quando tocar ali, tá? Eu deixo. Bota aqui, registra aqui a sua presença, por favor. Não, acho que é uma continuação, não é isso? Deixa eu fechar ali. Pronto, então, essa primeira folhinha de vocês já observaram, né? Tem 2 números, alguém já identificou, inclusive, assim, como foi que eu formei esses 2 números? Se eu não tivesse dito, eu não tinha prestado atenção não, agora deu, né? Então, não pode olhar a prova, só pode ver a primeira página. É só a primeira página, era para liberar uma depois a outra, mas veio grampeada, eu fiquei com pena do desperdício do grampo. Números ímpares vezes números pares, né? Tá, beleza. Aliás, e números pares. Aí eu já dei a dica, o que é que vai ser. Eu vou aqui cronometrar. Aliás, eu coloquei 5 mais 5, não, 3, tá? 3 aqui, tá correto. Então, pega aí, todo mundo, canetinha na mão para iniciar a prova, porque quando eu disser já, eu vou ligar aqui o cronômetro. Vocês vão fazer o quê? Uma multiplicação. O algoritmo de multiplicação que a gente conhece, simples, tá? Quem terminar primeiro, avisa. Aí quem terminar segundo, se for antes dos 3 minutos, para fazer essa conta. 3 minutos é muito tempo, tá, gente? Vocês não têm noção. E aí, até para ver se não tem número errado, porque eu vou ter que filar aqui, é óbvio que eu não decorei o resultado, né? É isso que eu te perguntar, só terminar ou terminar correto? É terminar correto, não é para o rápido, só ser rápido, não. Para multiplicar, vamos lá. Iniciando. Foi. Terminou? Qual o resultado mesmo? Dá 11, 7, 3, 4, 9, 7, 1, 8. Calculador para ver. Tem que terminar os outros, tá só anotando aí, né? Depois vai... Vamos esperar aqui o próximo. Já conferi. Tá corretinho, tá corretíssimo, já Tá certo. Cadê? Eu congelei aqui agora. Aqui. Tá ali, né? Então, o prêmio vai para isso aí. Aí vocês imaginem, né? Quem ainda tiver aí no comecinho. Muito obrigado.
Quem tiver aí na metade aí do caminho, esses números, assim, a gente... Hein? Eu cheguei no 8 e no 1. No 8 e no 1. Então, aí vocês imaginem... Explicar um pelo outro. Ah, eu errei. E aí vocês imaginem o que era uma dificuldade, né, da multiplicação. Eu esqueci de dizer que não valia, né, fazer pelo celular. Mas, óbvio, né, que não deveria valer. Vocês imaginem essa dificuldade de multiplicação de números grandes numa época em que o conhecimento era muito restrito, que é essa época que Nepper vive, né? E os números grandes que eles precisavam multiplicar não é dessa grandeza. É de uma grandeza... cadê? Oxi. Apertei no botão errado. São de grandezas maiores, e aí essa necessidade de arranjar formas, inclusive esses 20 últimos anos de vida, quer dizer, os 20 anos dele, muito produtivo, né? Parece assim, está se acabando. 20 anos, o que é 20 anos? É muito tempo. Então, ele na verdade, ele dedicou justamente para esse estudo de multiplicação. E aí, quando a gente vai estudar a história dos logaritmos, apesar de hoje a gente trabalha com os logaritmos muito mais como função, né? Até como uma função inversa, do que como uma máquina, uma metodologia, né? O instrumento para fazer multiplicação de números grandes, que essa era a finalidade. Então, o que eu vou apresentar aqui vai ter muito a ver justamente com esse trabalho, essa parte desse trabalho de Nepper, que eu fiquei simplesmente assim encantada, né? Aí só para situar um pouquinho no tempo, né, na história, né, nessa época, né, Nepper nasce lá em 1550, né, a gente, assim, um período anterior, as navegações eram muito costeiras, no máximo, quer dizer, no máximo não, né, que se passou muitos anos, assim, o que foi muito explorado as navegações no mar Mediterrâneo, mas nos oceanos, né, assim, tinha essa limitação. E até mesmo, né, o que a gente tem de relatos de enfrentamento do mar aberto pelos Vikings, pelos chineses, tem até um livro que é super interessante, quem gosta de história, desse tipo de história, tem um livro chamado 1442, a pessoa vai descrever a viagem em volta ao mundo dos chineses. Eles visitaram, conheceram e decidiram se fechar em si, que foi o que não aconteceu, né, com a Europa. A Europa, na hora que conseguiu avançar, né, ultrapassar esse limite, né, do mar aberto, decidiram, né, a invasão, né, generalizada em todas as terras, as explorações, a escravização, toda aquela história aí que a gente conhece. Né? E o que se tinha era que as pessoas que se aventuravam nesse mar aberto, né, da Europa, elas simplesmente, elas não voltavam, então se associavam, né, que tinham sido engolidas pelos monstros, pelos muitos monstros marinhos, ou que tinha caído naquele abismo do fim do mundo, né, naquele limite. O conhecimento na Europa, até então, ele estava ainda muito restrito aos muros, e assim, que muros? Muros físicos e muros políticos também, né, que era, assim, era o Oceano Atlântico, né, a leste. Ao norte, o que você vai ter, se avança um tanto mais, você vai chegar no Polo Norte, então são geleiras, e no mais você tem o mar Mediterrâneo, que vai fazer as fronteiras com o que hoje a gente chama, né, do continente asiático, do continente africano, e tinha sempre as disputas políticas, né, sobre os espaços, né, as conquistas. Então, assim, muito do que, eu diria até infelizmente, né, de vez em quando a gente, assim, muito dos avanços de tecnologia que tiveram ao longo dos anos foram também devidos a guerras, como a gente, né, vários desenvolvimentos que a gente usa hoje, né, foi o maior propulsor, né, desse desenvolvimento foram justamente essas disputas, né, de território, de domínio. Uma outra coisa que vai fazer, que cria uma dependência muito grande, os tratados, tudo que se desenvolvia, eles precisavam de traduções da cultura bizantina, porque muito que se tinha desenvolvido pelos gregos, né, e até anterior, mas os gregos eles conseguiram
depois, né, de pegar muita coisa, de ter acesso a muito do que se desenvolveu, tanto na Ásia como na África, fizeram registro, organizaram e se disseram o berço da civilização, inclusive aquela história, né, que de vez em quando eu repito, que se dizia, não, o pessoal desenvolvia matemática, física, mas eu era por sorte, eu era matemática prática, coisas desse tipo, que eu que organizei realmente, né, a ciência. Mas isso é um discurso que até nem existia aí. É um discurso que vai existir a partir de, mais ou menos a partir de 1800. E um outro impacto muito grande vai ser a invenção da imprensa, porque até então, a única forma de você dar conhecimento, né, espalhar, fazer uma troca de conhecimento, era através dos copistas, e geralmente esses copistas estavam associados aos mosteiros, né, estavam sob o controle da igreja, então não era qualquer coisa que se podia copiar, qualquer tipo de trabalho que se podia copiar. Então a imprensa, que era, na verdade, né, a prensa de símbolos, né, metálicos já feitos, né, previamente feitos, né, então, assim, isso também vai proporcionar um desenvolvimento muito grande, né, do conhecimento, né, aquele aumento do conhecimento. E a educação, eu diria até que eu falo assim, olha, antes, de vez em quando eu faço esse discurso, que a educação é uma coisa assim, era muito restrita às classes mais abastadas, quem tinha dinheiro, né, a nobres, a burgueses, mas a gente pode dizer que hoje também é uma realidade, porque tem a educação para todos, mas é uma educação de qualidade, né, a pública. Eu poderia dizer que o IF, em relação, quando a gente vai tratar assim, ensino básico, o IF ela é uma ilha de excelência no ensino público, mas a grande maioria do ensino público, e assim, não está no IF, né? A gente tem 85% das matrículas do ensino público, mas o IF contribui entre 3% e 5%, dependendo do estado. Então, assim, continua sendo, a educação ainda continua sendo uma coisa realmente bem, né, elitizada. Além disso, tem um impacto independente, para as classes, mesmo para o povo rico, né, que o problema é, inclusive, desenvolvimento de papel. Né? Assim, a produção de papel. Papel era uma coisa cara, o papel não é uma coisa que hoje a gente desperdiça do jeito que a gente desperdiça como as folhinhas. Aí hoje quero um frente e verso, mas aí um mapa que aí não vai dar para ninguém ver, eu botei para isso mesmo, né? Que assim, os limites é um mapa histórico da Europa, como era desenhado na Europa naquela época. Né, o início da Idade Moderna, que vai ser justamente quando Nepper nasce, né, que é assim, um dos pontos principais é o renascentismo, que ela vai estar modificando, né, todo esse processo. Então começa a ter o resgate de obras clássicas, o investimento nas línguas vernáculas, porque toda a documentação, todo o tratado anteriormente produzido, era necessário produzir em latim para ser reconhecido, né, pelas instituições. E também se inicia mais fortemente esse processo de observação e experimentação. Com essa questão da experimentação, então, nesse século, assim, vai ter um desenvolvimento muito grande de instrumentos para poder fazer essas medidas. Né? E o promptuário de Nepper é um desses exemplos aí que a gente vai dar. Né? Então, a circulação por meio de tratados, por conta da imprensa, né, ela vai ser facilitada e cria-se esse termo, né, pelos historiadores de praticantes da matemática. E por que não matemática? Porque não era, assim, na verdade, assim, não se utilizava esses termos de matemáticos. Né? Então, quem eram os praticantes de matemática? Na sua grande maioria, até porque, para ter acesso à educação, você precisava já não passar o dia todo na roça, né? Você precisava ter tempo para estudar e precisava ter acesso, né, à escassez de livros. Geralmente eram os nobres estudiosos e nem sempre com a formação acadêmica, sem passar no que a gente hoje chamaria de universidade, né? E aí vamos falar de Nepper, né?
que é o mais conhecido, que a gente falou aí no início, né, na contribuição dos logaritmos, das tabelas de logaritmo, que, inclusive, assim, é um assunto super interessante, até para se explorar dentro da sala de aula, no ensino médio, nobre, protestante, e isso tinha um peso na época, né, porque vai ser justamente a primeira grande separação da igreja entre a igreja católica e protestante. Eita, minha garganta aqui atacou de vez, eu enchi com água gelada que não ajuda. Aí ele nasce, vive fora, depois que os pais morrem, volta para esse castelo aí, que é aquela paisagem aqui. E surpresa, né, que aquelas descobertas, hoje a gente fica cutucando tudo para preparar transparência, para ver se há alguma palestra, alguma roda de conversa, para ver se acha alguma coisa interessante. Aí na hora que eu ponho lá na internet, aí depois eu tive que ver várias outras coisas para ver. Assim, na verdade é o mesmo castelo e faz parte do centro universitário na Escócia. Tá? Isso aqui realmente é uma fotografia. Aí só de curiosidade. Aí que tem o prédio, né, centrado, que era esse castelo aí de Merchton. E aí ele inicia os estudos formais, né, aos 13 anos de idade. Era uma prática comum, né, isso significava também, né, realmente dinheiro, você contratar professores, dependendo do conteúdo, né, que fosse estudar, para professores particulares, né, para dar aula, para fazer alguma formação. E aí ele vai para o que seria o equivalente a uma universidade aos 13 anos de idade. Ele abandona e sai pela Europa, voltando, concluindo os estudos. Eu também não entendi como, e vários textos, várias bibliografias vão colocar que, assim, que não tem muitos registros, mas também era uma coisa comum na época, o tal do reconhecimento de saber, que tem uma documentação desse tamanho aqui, que hoje a gente utiliza, né? Então, assim, os extraordinários saberes era uma coisa, assim, muito comum. Então, se você tinha aquele conhecimento, então você já teria aquele grau. Né? Não existia esses títulos, mas para comparar. Né? E aí ele tem 12 filhos, e esses 12 filhos é só para dizer, eu disse, olha, gente, vocês vão tendo aí filhos. Quando vocês chegarem no 12º, ele teve a sorte que foi um que contribuiu, inclusive, para publicar um dos trabalhos dele, né, pós-morte. O último, na verdade, é uma seleção de vários tratados que não foram publicados, que vão ser organizados por um sobrinho neto. Aí as obras dele, a primeira obra que ele vai escrever, inclusive, assim, para a época, até numa idade, né, assim, não tão novo mais, mas a primeira obra dele não vai ser uma obra sobre matemática. As outras são bem, assim, coisas muito práticas dentro da matemática, né, dentro da multiplicação, sempre com essa visão, multiplicação de números grandes. A primeira as oposições, ele inclusive achava que iria ficar famoso por conta dessa obra, mas isso não acontece, né? É uma obra religiosa, que é um plano de descoberta da revelação de São João. Né? As demais, a segunda obra dele vai ser a descrição, né, do método de logaritmo. A que a gente que está aqui ampliada é o que a gente vai ver, que é a rabidologia. E é assim um nome que era uma prática também comum, é um nome inventado dele, né, conexões que ele vai inventar para trabalhar com a multiplicação, cálculo com varetas. E aí a gente vai ver por que é o cálculo com varetas. Essa quarta obra vai ser a obra que o filho dele publica pós-morte, e a última esses vários ensaios que o sobrinho neto dele junta para formar aqui também um livro. Que ele, inclusive, esse sobrinho também escreve a bibliografia. Eu fiquei super curiosa, mas não deu tempo de procurar para ver e para ler. Então, né, volta no tempo aí,
né, no ano 620, os hindus, né, que é justamente de onde o planeta Terra, né, vai herdar o sistema numérico, que hoje a gente, né, utiliza, o indo-arábico, e dentro dos escritos lá de Brahmagupta, o livro lá de cálculo, ele vai ensinar um processo de multiplicação. Que o processo de multiplicação nada mais é, né, de colocar, se eu quero multiplicar aqui 26 por 85, eu formo aqui essas casas e vou fazendo essa multiplicação passo a passo. Eu faço aqui 6 vezes 8, boto o resultado aqui. Unidade aqui embaixo, dezena. 2 vezes 8, dezena, unidade. 5 vezes 2. E aí vou colocando o passo a passo. Depois, o que é que eu faço, né? Depois de colocar aqui os resultados, essas diagonais, separando unidade e dezena, nada mais é que na hora que eu junto, eu vou formando aqui, a cada linha dessa de diagonal, eu vou fazendo aqui o somatório. Então, aqui eu vou ter a unidade, dezena, centena, milhar. E aí vou somando, né? Somar aqui essa carreirinha 0, 11, 11, 1. E depois eu vou juntar isso aí, né? Organizar o número, mas eu só tenho para a dezena, que é o que a gente faz no nosso algoritmo, eu só tenho para a dezena uma única casa, então esse vai o tal daquele que a gente aprende, né? O vai 1. Então, a gente monta aqui essa multiplicação. Então, isso já era um método hindu, lá de 620. Não sei se Nepper teve acesso a isso aí, para começar a trabalhar essa ideia, né, que ele vai ter de criar essas barrinhas, porque lá, nesse livro de cálculo, ele vai dizer como é que calcula, mas ele não cria essa ferramenta, que é o que a primeira ferramenta de Nepper que ele vai criar, de multiplicação, vai ser justamente baseado nesse conceito aí. Que vai ser o quê? Criado para cada um número, uma barrinha aqui, eu vou só fazer aqui o comecinho de uma, até para não errar aqui na tabuada e não passar vergonha demais. Quem já foi aluno e aluna minha sabe que eu vivo testando, mas tem um monte de professor aqui, os colegas, aí depois eles vão, mas Yara não sabe nem fazer conta. Aí o que é que vai ter aqui? A barrinha lá do 2. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em cada casinha aqui, vai fazer 2 vezes, não, 2 ficou muito, vou botar aqui um número maior mesmo, vou ter que me arriscar. Aqui 7. Aí 1 vezes 7, 7, unidade e dezena. 2 vezes 7, 14. E por aí vai, né? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28, que nem está, que está aqui, né? Cada barrinha. Se eu vou multiplicar 23 vezes 6, o que é que eu faço com essas barrinhas? Eu pego a barrinha do 20... do 2, pego a barrinha do 3 e na posição que seria o 6, eu vou ter justamente esse resultado aqui, né? 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, e aí vou somar as diagonais. Somei aqui 8 para a unidade, somei 3 para a dezena e aqui 1 para a centena. Até aí tranquilo, né? Então, 23 vezes 6, 138. É possível multiplicar, nesse método aqui, 2 números, né, que aqui seja um número aqui com 2 casas? Também, só que eu vou ter que montar um número, né, vou ter que sair juntando, né, colocar aqui essa mesma barrinha. Isso aqui, na verdade, né, são barras. Inclusive, essas barras de Nepper, quando a gente procura na internet, não tem só o nome barras de Nepper, vai ter também os ossos de Nepper. E aí, por que ossos? Porque até no próprio livro dele de rapidologia... Olá, tudo em ordem? Tudo bom? No livro lá de rapidologia, ele vai dizer, né, que você teria que produzir essas barrinhas com material, com marfim ou com algum material duro, né, para não ter flexibilidade e tal. No livro, e assim, gente, é super interessante, lógico, com a tradução, porque eu não leio nem latim, nem um inglês antigo, né?
Mas é muito interessante quando a gente vai vendo, pega uma tradução, né, ou para português, ou pelo menos para o inglês atual, né, para você ler assim, o passo a passo, né, a preocupação que era realmente qualquer pessoa pudesse produzir aquele material, aquele instrumento. Né, uma coisa assim que eu não falei, que eu acho que em algum lugar aí tinha, né, a importância dos artesãos. Então, naquela época, também era uma classe também de privilégios, que eram pessoas que poderiam produzir justamente aquele ideário, aqueles maquinários, os instrumentos que alguém tinha imaginado. Né? Que isso também tem um impacto muito grande. E aí, o promptuário de Nepper, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa ideia dessa barrinha, se a gente... Qual foi a que eu botei ali? O 6. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa barrinha do 6 e vai colocar tudo junto no mesmo quadradinho, porque ele agora vai facilitar. Porque quando eu for precisar multiplicar números agora, que se eu tiver aqui números com mais de um algarismo aqui para multiplicar, era ficar meio difícil. Então, ele bolou isso aqui, que assim... Quando eu vi isso a primeira vez, gente, eu fiquei muito encantada. Eu ainda não consegui fazer a produção de um material concreto, realmente, para trazer e ser uma coisa que... E teria que fazer com um volume grande, né, para poder realmente trabalhar, fazer alguma atividade em sala de aula. Aí, a ideia dele, o que é que vai ser? Ele vai, na hora que a gente coloca, define aqui qual vai ser o algarismo. Aqui eu escolhi o 6. Mas para qualquer, aliás, o algarismo A qualquer, aí o que é que vai ter? Nessa sequência, aqui teria aquela divisão, né? Eu pego o quadrado, divido aqui em 2 triângulos, boto em cima, boto a dezena, embaixo eu coloco a unidade, e aí ele definiu qual seria a sequência. Aí aqui, né, nesse triângulozinho aqui abaixo, o das unidades, aqui o próprio número, que isso seria o quê? Seria o número vezes 1. Aqui nessa posição de B, o número vezes 2, a dezena, o número vezes 2, a unidade. E assim ele vai fazendo, né? Eu coloquei aqui o coloridozinho, e aí vocês imaginam o trabalho que deu, porque tudo que eu fazia aqui, a versão da planilha do Google, porque eu não tenho mais o Excel em casa, a planilha do Google, ele não divide na horizontal, ele não corta isso. E o Excel permitia, né, fazer esse corte. Então, isso aqui foi arranjado no Paint, né? Aí fazer aqueles cortar para botar, colorir. Nossa, foi a coisa que deu mais trabalho aqui em tudo. Acho que mais até dos estudos. Então, assim, eu tenho aqui, ó, o número, esse número multiplicado por 2, o número multiplicado por 3, por 4 e assim por diante. E aqui eu boto aqui o exemplo do 6. Então, está essa confusão aqui de números, mas quando eu vou fazer a utilização do promptuário, o que é que eu tenho? Aí eu vou multiplicar por quem? Aqui eu dei um exemplo de multiplicar por 7, então eu tinha um material também, a recomendação do material. Ele tem o material e o que é que ele vai fazer? Ele vai vazar, e se for o 7, ora, o 7 vai ser o quê? FG, a letra G, olha só. G está aqui, está aqui. Então, ele vai fazer alguma coisa aqui que vai ficar vazada para aparecer só o múltiplo de 7. Então, 6 vezes 7 dá aqui o 42. Tranquilo? Quando vocês aí abrirem a página, né, que essa história estava grampeada, aí, justamente, como se tivesse já feito esse processo, aí está justamente a multiplicação desses dois números, que aí vocês vão poder fazer bem mais rápido, que é fazendo só o quê? Eu acho que a próxima tá, eu não lembro se eu deixei com resposta ou sem resposta. Aqui, né? Isso aqui estava na planilha, a história que eu não consegui dividir, e também aí não aqui dá para fazer, essa parte aqui dá para fazer com fórmulas, né? Que era multiplicar esse por esse, colocava aqui o resultado. Aí aqui não deu mais para fazer com fórmula, porque aí teria que fazer uma fórmula que era um pegar o resto, o outro pegar a parte inteira. Aí eu abandonei essa ideia, isso aqui está digitado lá no Excel. Faltou cena, fazer a fórmula. Aí foi, que era a multiplicação, ó, dos dois números.
Aí aqui, se ele tivesse arrumado daquele jeito, né? Mas para vocês aí está a impressão, que aí seria só o quê? Eu tenho um produto desses dois números, mas aí a dificuldade agora vai ser o quê? Que acaba acontecendo isso justamente com a ideia do logaritmo também, né? Então, a preocupação, o foco de Nepper o tempo todo era como é que eu posso facilitar os cálculos. Então, ele vai criar, como vocês, se vocês forem ver aí, né? Então, para fazer essa conta, era só somar cada diagonal, a primeira da unidade, depois da dezena, e quando terminasse de fazer essas somas, rearrumava o número, considerando o vai 1, vai 2, vai 3, né? Nesses casos aqui, né? O vai 1 para cá, ou seja, o resultado desse número seria o 8, o 1, na próxima, né? Tem o vai 1 aqui, então o 7, aqui o vai 1, 8, cadê? Aqui o 1, aqui vai 3, 4, o 2 e aí sai aí por diante. Então, assim, aí quem quiser experimentar, né? Quem aqui naqueles 3 minutos não conseguiu fazer a multiplicação desses dois números, então, se você pega lá o prontuário de Nepper, coloca as barrinhas, né, que o modelo aqui seria isso aqui, eu pego 2 exemplos lá da internet, a multiplicação aqui de 368 por 207, na hora que eu ponho aqui, né, vão ficar assim, só alguns números, eu vou somando nas diagonais e tenho aqui o resultado. Uma coisa que eu não falei, obviamente, quando eu multiplico por 0, essa barrinha do 0 é uma barra toda sem nenhuma abertura. Ela não vai ter nenhuma ranhura, né, para poder, nenhum vazamento, porque eu não tenho nem número para ver. E eu nem construí, né, eu não preciso construir a multiplicação por 0. E quando eu tiver aqui o 0, eu até procurei alguma imagem que ficasse mais clara do que seria essas barrinhas aqui, mas não consegui. Aí deixei aqui mesmo, mas o que tiver aqui 0, se eu tiver um número com 0, o que é que ele vai ter? Vai ter aqui todas essas casas aqui em branco, né? Sem problema. E aí nesse aqui, né, desenho, provavelmente, né, feito no computador e tal, mas aqui é uma fotografia, né, do que seria um prontuário hoje. Esse material aqui foi produzido em 3D, meu sonho de consumo, pegar um aluno bem disposto, ou uma aluna bem disposta, para fazer uma produção dessa, aí fazer um projetinho. Olha aí, aquelas senhoras. As minhas horinhas complementares, assim, eu fico bem disposto. Pronto, massa. Vamos ver aí como é. Pronto. E aí, ó, eu vou multiplicar esse 134 por 365, o que é que eu faço? Assim, é um método, né, na verdade, de multiplicação de números grandes, e essas barrinhas, a proposta dele é que tenha aqui 10 casas, então a possibilidade de 10 casas, então ele teria que ter um material, né, com todos os algarismos e com repetições, porque quando a gente vai multiplicar os números, eles vão ter repetições. E no final o resultado vai ser o quê? Do mesmo jeito. Eu vou estar somando todas as diagonais e depois eu vou fazendo os agrupamentos, né, com o vai 1. Então, assim, é uma ideia, assim, eu fiquei assim impressionada. E não só impressionada pela criatividade, pela possibilidade, assim, como ele juntou isso aí, como também numa possibilidade de uma aplicação prática para ser explorada em sala de aula. Que aí dá para fazer muita coisa em relação a isso aí. Né? As possibilidades didáticas, eu acho que a turma do primeiro período não está no grupão ainda dos alunos, que tem um grupo que é só dos alunos, porque o pessoal vem tanto, e eu queria muito que eles vissem isso para ver também se pegava algum besta, para se empolgar aí com esse livro, né, aliás, não só do Rapidologia de Nepper, mas também o processo visando a multiplicação de grandes números, né, utilizando as tabelas de logaritmo. Então, proposta didática e roteiro para exploração desses processos, propriedades e conceitos. Por quê? Tudo isso que a gente viu no caso da multiplicação, né, para a construção do prontuário de Nepper, ele, na verdade, vai estar usando os conceitos, o que a gente usa, inclusive com uma proximidade muito grande do algoritmo que a gente monta para fazer
multiplicação. Então, realmente é conceitos. Então, quando ele tem aquelas diagonais, ele, na verdade, está trabalhando o quê? Está trabalhando as casas, né? A posição do número. Nesse livro, ele não vai tratar só do promptuário de Nepper no caso da multiplicação. Ele vai trabalhar também os métodos de divisão, e aí vai ficar, talvez, para uma próxima palestra, mas aí para despertar essa curiosidade, o de raiz quadrada também é uma coisa impressionante. E o de raiz quadrada é muito próximo com o método que a gente utiliza de extração de raiz quadrada. É assim, que eu não sei, toda vez eu tenho que relembrar. Eu não sei se tem alguém aqui que sabe extrair raiz quadrada, pegar um número, extrair raiz quadrada. Esses meninos é arriscado saber. Hein? Quando não é exato. Quando não é exato. Não, mesmo quando é exato, mas você pegar um número grande aqui para extrair a raiz, o método. Não. É achar a raiz do número. Do mesmo jeito que a gente tem aquele algoritmozinho de divisão, 324 dividido por 37. Aí, nesse mesmo método, inclusive é uma coisa parecida, que é parecido com a extração de raiz quadrada, quando a gente vai estar utilizando, que está trabalhando com polinômios. Polinômios não. Com AN, XN, como é? Que a gente vai fazer divisão de polinômios. A gente usa um método, inclusive, bem parecido, que aí você dobra, aí você divide, aí pega o resto e tal. Mas é uma coisa parecida com o método de divisão. E eu nem me atrevo aqui, se alguém souber aqui para fazer uma extração até de um 80... Não, tem que ser pelo menos 3 números. Tu lembra, Sena, disso? Do método? Eu acho que sim. Que de 2 números não serve, porque você sai dividindo, para fazer a extração de se fosse aqui, extrair raiz quadrada de 324, você divide os números aqui de 2 em 2 casas e vai fazendo esse procedimento, que aí pega esse número, aí 3, qual é a raiz mais próxima de 3? Aí pega um 1, aí depois dobra. É porque eu não vou saber, porque isso aí eu tenho que decorar em casa para poder falar em alguma coisa. E fiquei besta que vi isso num livro atualmente, né? Então, lá ele tem um método que acaba assim com as barrinhas, ele vai fazer do mesmo processo e tá lá, não com as barras do promptuário, tá? Mas com os ossos de Nepper. Ele vai mostrar lá um método de raiz quadrada. Gente, vocês não imaginam o que é uma raiz quadrada de um número com 10 algarismos para você fazer isso em 1500. Então, você ter um método para você encontrar de raiz quadrada disso é uma coisa fantástica. Do mesmo jeito, dentro dessas propostas didáticas, explorar o logaritmo como uma técnica para você fazer a multiplicação de números grandes, que é a mesma coisa que no caso que o promptuário vai fazer, né? E fazer tudo isso, né, juntando com o uso da história da matemática, como uma tendência metodológica, né, de ensino. Então, é isso. Aqui, assim, minha maior inspiração para isso aí, que eu fiquei muito encantada, foi um curso online que eu fiz. Na verdade, nessa mesma época, eu me inscrevi em 2, na régua de cálculo, do grupo GPEM, lá da USE. Mas eu não consegui fazer o do cálculo, os horários estavam coincidindo demais, eu perdia, porque eu dava aula de noite, aí me atrasei, aí disse, não vou fazer mais não, mas eu ainda vou atrás, eu estou com todo o material, ainda quero estudar, porque é uma outra coisa também, né, aquela régua de cálculo, como um método, como um instrumento desenvolvido assim, na mesma época. Basicamente, né, foram assim, esses 2 livros assim, que também fiz alguma pesquisa nele, e esse material do curso. Hoje, por curiosidade, eu disse, rapaz, eu vou falar aqui desse Pedro Henrique. Na época era licenciando, ele estava no último curso, no último ano, ele fazia parte desse grupo de pesquisa lá da USE. E eu disse, deixa eu ver onde é que esse rapaz está. Aí ele está no 2º ano do mestrado, porque esse foi em 2023, ele deve estar terminando o mestrado agora, inclusive na mesma área, aí tem vários artigos e tal. E isso aqui
É um livro, que esse aí eu não tive acesso, inclusive não chegou a tempo, comprei. Aritmética lúdica para a sala de aula. Esse primeiro aqui, de arqueologia matemática, é até um que eu utilizei, né, passei para o pessoal, eu tenho em PDF, ele, no laboratório de matemática, para a gente trabalhar os processos de multiplicação, que aí tem o processo russo, tem o processo chinês, tem o indiano, mas aí os processos, os alunos foi que apresentaram, que inclusive pode se pensar de vocês apresentarem uma palestra aqui, juntar o grupo e cada um apresentar, né, os vários processos de multiplicação, que não é só esse algoritmo que a gente utiliza, né? E são interessantes e eles trazem conceitos da multiplicação de números também nele. Né? Tanto o russo como o egípcio eu acho uma coisa impressionante, aquele método. Então, esse livro, quando chegar, tem um capítulo aqui que é junto com Irã, né, Irã Mendes, que aí vai ser justamente esse capítulo falando sobre Nepper, sobre o prontuário de Nepper. Eu fiquei super curiosa, porque eu não achei muito material. Agora, assim, tem muito artigo, já tem muita gente trabalhando com isso, mas assim, livro, aí tem esse livro, mas quando eu chegar eu vou dizer para vocês, e geralmente eu faço isso, eu digitalizo e disponibilizo as cópias aí para os alunos, tá? Gente, então, era isso. Eu, no primeiro momento, eu tinha feito uma coisa mais longa, mas estava preocupada aqui com o tempo, né, para a gente fazer algumas práticas. Nesse curso, o próprio Pedro, ele passou para a gente uns arquivos, que aí eu achei uma ideia bacana, mas aí precisava evoluir para trabalhar aqui com o prontuário de Nepper. Sim, deixa eu voltar aqui para a primeira foto. Cadê? Onde foi que eu botei o que para a primeira... Isso aí é um prontuário de Nepper, não tem... nesse... Aqui, né, as barrinhas, as barras vazadas, as gavetinhas com os números, deve ser uma coisa belíssima, né, para você ver pessoalmente. Gostaria muito de fazer alguma coisa parecida com isso aqui, para produzir. Oi? E aí, uma ideia que eu achei bacana, mas aí precisava produzir isso com alguma coisa fixa, para fixar, porque qualquer, né, você desalinhar isso aqui, até para mostrar às pessoas, isso aqui, você desalinha um pouquinho, você não consegue ver exatamente as diagonais. Mas é uma ideia bacana na hora de fazer essa tabuada, né, preparar esse material assim com números grandes. Cadê? Até para ajustar aqui está ruim. Né? Então fica o vazado, isso aqui foi impresso com folha de transparência. É também uma ideia, mas aí precisaria realmente alguma coisa, um material mais rígido. Porque se eu não tiver onde amarrar, que nem tem aquela produção que o pessoal fez com... Né, numa impressora 3D, né, isso aqui. Se não for um material mais rígido, é difícil de visualizar. Mas aí... Rapaz, eu procurei até para comprar, para ver preço, para botar lá, mas não achei. As barras de Nepper tem muito material, aquelas barrinhas aqui, essas barras aqui, tem com vários materiais, com MDF, tem com madeira, tem com plástico, mas esse daqui eu não encontrei, nada disponível para vender. Numa das palestras que tem no YouTube com o professor Irã também, né? O professor Irã aqui do Rio Grande do Norte, que ele tem uma produção bem interessante de como tendência metodológica à história da matemática. Ele conseguiu, assim, uma pessoa também fez impressão, ele mostrou lá na hora que estava apresentando tal. Alguém fez uma impressão, deu a ele de presente, um aluno, um orientando dele, deu de presente aí ele mostrou lá, que aí realmente é bacana. É uma possibilidade de trabalhar isso numa impressora 3D. Agora precisava fazer o projeto bem direitinho, dimensionar, que também é uma possibilidade, né, para um material. Gostaria muito de produzir esse material, que ele tem muito potencial para ser utilizado na sala de aula, principalmente na exploração de multiplicação. Provavelmente as tabuadas iam ficar bem mais interessantes, né, para o pessoal desenvolver. Porque primeiro, a própria barrinha para você desenvolver, né, você já vai fazendo um pouco esse ensaio.
mas os materiais têm que ter uma rigidez para ele poder fixar, que senão você não consegue visualizar as diagonais. Certo? Era isso. Então, até os próximos capítulos, vou ver até se eu faço da divisão, o que ele utiliza da divisão é um tabuleiro xadrez. Então, é um material mais fácil de produzir. Aí eu vou ver se eu trago e produzo alguns materiais aqui para a gente ver isso na prática. O prontuário é que eu realmente, assim, parei com o material. As tirinhas aí funcionou, dá para ver, mas a gente tem que quase que colar, assim, e na hora que você vai descolar, né, ele tem um problema. É isso, gente. Porque, assim, nessa história das tabuadas, de como a gente trabalha lá, sempre a gente trabalha com esse algoritmo. De repente, principalmente, se a gente for trabalhar esse método camponês russo, que ele multiplica de um lado, divide do outro, né, pelo número, e depois soma os ímpares, aí sim, para explicar tal. Então, isso é um método que talvez assim, pode destravar com um aluno que esteja com dificuldade para fazer a multiplicação por esse método, que é o único que a gente aprende na escola. Né? Aí tem os das varetas, né? O método chinês atual, não é o antigo não, porque o antigo ele é até meio parecido essa armação que a gente faz. Ele sai dividindo o número, né, em unidade, dezena, centena, e depois vai fazer a soma, mas tanto o método russo como o método egípcio, ele é bem diferente. Então, só essa história de ser bem diferente, ele pode atingir públicos diferentes que estejam com dificuldades de trabalhar esse algoritmo de multiplicação. E cria essa curiosidade, né? Aí é fantasia já, porque o Egito antigo, camponês, russo, bota uma coisa bem distante. O da vareta, não sei se vocês conhecem, mas até assim, bem simples, se você tiver para multiplicar. Quando eu digo simples, é simples para... que eu vivo chamando a atenção, né, para meus alunos em sala de aula. Gente, não existe conteúdo fácil para quem não está entendendo, tá? Então, ter cuidado com... ficar vigilante com esse termo. Isso aqui é muito fácil. Se eu tiver assim um 32 vezes 71, aí o que é que eu vou fazer? Vou armar um número, boto aqui para representar aqui o 3, olha lá, o 2, depois eu vou representar esse número aqui, 7 e 1, aqui o 7 e 1, e o que é que eu vou fazer? Eu vou contar os pontos de interseção. O que é que são os pontos de interseção? Ora, primeiro vou dividir, ou seja, na verdade eu faço graficamente aqueles produtos ali, né? Vou dividir as linhas aqui também nas diagonais e vou somar. Quais foram esses resultados? Ora, 2 vezes 1, essas interseções dessas barrinhas, vai ter o quê? Então, esse resultado aqui é 2. Aqui eu tenho outro resultado, que seria 1 vezes 3, né, das barrinhas. Parece até uma coisa mágica, quando a gente soma os pontos de interseção. Aí aqui 3, aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 7 vezes 2, né, 14. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14. Então, 14 mais os 3 aqui, o 17. E aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, o 21. Para armar isso aqui, o que é que eu vou fazer? A unidade, 2, aqui a dezena, 7. Vou ter que fazer aqui o vai 1, né, que eu só posso estar utilizando um número. 1 aqui com 21, 22. Então, esse número, 32 dividido por 71, 2272. E é uma coisa assim... Aí eu digo assim, isso aí é simples, né, é visual. Para um aluno que está com dificuldade com tabuada, gente, começar utilizando isso aqui, agora, aí eu diria, pode ser utilizado no 6º ano, geralmente para o Fundamental 1 seria uma coisa bem interessante. E tem escola, inclusive, que adota e faz, inclusive, não é só assim, riscando, às vezes até faz com barrinhas mesmo,
uma barrinha física, você bota lá quantas eu vou usar. Aí você utiliza aquela, né, qual seria essa quantidade de cada algoritmo desses, né, só tem que, algarismo, só tem que estar lembrando, assim, ter o cuidado de colocar aqui na sequência, né, dezena unidade, para você poder fazer essa soma. E aí tem vários métodos, né, e vale a pena demais. Então, é isto.